Salve. Agora sim. Salve corintiano, salve corintiana. E aí, anti-Corinthians, belezeira? Amigões, vamos atualizar um pouco mais as informações do Coringão, que amanhã tem a primeira final, o jogo onde o Corinthians tem que vencer ou vencer para poder sair da zona de rebaixamento e cada vez mais se distanciar dessa zona de incômodo. Corinthians que enfrenta o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, é o jogo da vida. Agora o Corinthians tem mais 9 finais pelo Campeonato Brasileiro, precisa de pelo menos 5 vitórias para poder sair da zona de rebaixamento e finalmente trazer paz e sossego para o Parque São Jorge. O Corinthians que tem retornos importantes do departamento médico. Uma delas é Alex Santana, que conseguiu se recuperar antes mesmo que a doutora Ana Carolina Corte deu. O jogador que se recuperou em menos de 3 meses. A previsão era para o final de outubro. Porém, é provável que o jogador não seja titular. Já é uma boa notícia. A outra boa notícia é a volta de Thales Magno, que também ficou afastado. E acredito também que será opção para o segundo tempo neste jogo contra o Atlético Paranaense, já que teremos a volta José Martínez, que serviu a seleção venezuelana, mas acabou tomando o terceiro cartão amarelo no jogo contra a Argentina, foi suspenso e na segunda-feira desembarcou em São Paulo. E olha, o cara tá com sangue no olho, querendo defender o time do Corinthians. Também temos o retorno de Romero, que serviu a seleção paraguaia no jogo desta terça-feira, e também Félix Torres pela seleção do Equador. Os jogadores que desembarcam nesta quarta-feira, porém só estarão à disposição do técnico Ramon Dias para o jogo de domingo. Técnico Ramon Dias que terá o treino hoje à tarde e definirá qual será o time. Amanhã estaremos passando a escalação do time. E amigones, esses 10 dias da data FIFA para o Corinthians foi a melhor coisa que pôde acontecer, porque o Corinthians conseguiu recuperar grandes jogadores como o próprio Alex Santana e o Thales Magno, dar condicionamento físico para Memphis, que estava bem abaixo do condicionamento em vista aos outros jogadores, e ele que fez uma postagem em suas redes sociais com o preparador físico do Corinthians e também Gustavo Henrique, e o cara tá com shape ó, a lá Cristiano Ronaldo. E a possibilidade do jogador ter um bom desempenho dentro de campo, nós iremos tirar a prova real neste jogo contra o Atlético Paranaense. O técnico Ramon Dias teve esses 10 dias para poder fazer as suas jogadas ensaiadas. O Corinthians teve uma espécie de mini pré-temporada, se preparando para a volta ao Campeonato Brasileiro e também a semifinal de domingo contra o Flamengo. Outro assunto que eu gostaria de estar discutindo é a fala do presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch. Uma fala infeliz e finalmente o Corinthians rebateu com o Fred Luz, dizendo que o Corinthians entrou em contato com o presidente Cristiano Dresch, solicitou uma renegociação referente à situação do jogador Ranieri. O presidente do Cuiabá deu a negativa e não perdeu tempo em dar uma declaração, na minha opinião, inconveniente, desnecessária e infeliz. Afinal de contas, o Cuiabá não pagou o goleiro Walter. E segundo declaração do presidente Cristiano Dresch, a organização do Corinthians está tão bagunçada que o Cuiabá não deve pelo goleiro Walter, e sim pelo meia Marquinhos. O que é ainda pior. Afinal de contas, o jogador foi passado para o Cuiabá lá em 2022. E segundo o senhor Cristiano Dresch, a dívida que era do Walter passou para o Marquinhos. E vem falar que é a diretoria do Corinthians que está desorganizada. E segundo próprias palavras do presidente Cristiano Dresch, irá pagar o Corinthians quando o Corinthians pagar o Cuiabá. Meu amigo, a dívida do Marquinhos é lá de 2022, ou seja, o Cuiabá deve antes mesmo do que o Corinthians. Por que o Cuiabá não está falando do Atlético Mineiro que está devendo o Daverson? Porque obviamente ia passar batido. O que o senhor presidente Cristiano Dresch quer é engajamento, é ganhar like, é publicidade, é dar entrevistas em várias rádios e emissoras de TV para poder tentar desmoralizar o Corinthians. E amigões,
A grandeza do Corinthians incomoda muita gente. Afinal de contas, ninguém inveja o pequeno. No final das contas, ninguém segue um líder fraco. E por fim, a mídia carioca falando que o Corinthians não pagou o Mateuzinho, que o Flamengo recusou a garantia da Brax. Que feio, Flamengo. Que feio dizer que o Corinthians está devendo o Mateuzinho e que a Brax não serve como garantia acerca da negociação do Hugo. Para a infelicidade do Flamengo, a Brax publicou uma nota dizendo que o Corinthians deve o Mateuzinho, mas que a dívida só será paga em janeiro, de acordo com o próprio contrato que o Flamengo fez com o Corinthians, usando a Brax como garantia. Resumindo, o Corinthians não está devendo nada, a Brax não deve nada, afinal de contas só entra em vigor a partir de 2025. Assim também como o goleiro Hugo, não existe nenhuma hipótese do Hugo sair do Corinthians e ir para o Flamengo. Amigones, 200 mil euros é dinheiro de pinga. Na moeda de hoje é cerca de 1.200.000 reais. É salário de jogador do Corinthians. Ah, mas o Corinthians não está pagando ninguém. Calma lá. O Corinthians está sim pagando, porém é necessário acertar as contas primeiro para poder pagar as dívidas deste ano. O Corinthians pagou 40 meses de fundo de garantia que não estava sendo depositado, 11 meses de direito de imagem de jogadores que estavam no Corinthians. Inclusive, 23 desses jogadores não fazem mais parte do clube. Os salários de todos os jogadores estão em dias. Os funcionários do clube estão todos com salário em dia. E para a maioria que é desinformada, nesse trimestre, todos os clubes do país recebem as suas cotas de imagem, as cotas finais dos seus patrocinadores, tem também os AdSenses das redes sociais do Corinthians e também o jogo do Atlético Paranaense, que o Corinthians vendeu para a TV holandesa, que receberá cerca de 100 mil dólares. Resumindo, volto a pegar a fala de um jornalista, apresentador de uma emissora que hoje nem está mais lá, dizendo que não tem notícia, cria uma crise no Corinthians. Tá aí, mais uma vez, desmascarando uma inverdade sobre as dívidas do Corinthians. Convenhamos, hein, amigones? O Flamengo, pela sua grandeza, usar as mídias, as redes sociais, TV, para falar uma vergonha dessa, que o Corinthians está devendo, esperando que a própria patrocinadora do Flamengo dizer que não está devendo nada. O que vocês estão querendo? De fato, é criar todo esse ambiente, essa animosidade? É briga que vocês querem? Causar esse desconforto? Quando foi que o Corinthians foi à TV dizer que o Flamengo deveu o Vampeta, o Edilson, tanto outros jogadores que foi para o Flamengo e o Flamengo ficou anos sem pagar o Corinthians? Em nenhum momento o Corinthians foi na TV para poder falar, olha, o Flamengo tá devendo. Que feio, hein, Flamengo? E para nós é zero surpresa a decisão do STJD em retirar as datas, quebrando o próprio regulamento da CBF do jogo da volta da semifinal pela Copa do Brasil. E o que o Flamengo está construindo é uma narrativa, já que o Corinthians tomou um prejuízo com o Mateuzinho. No final das contas, o Corinthians vai ter que pagar mais uma multa pelo atraso pelo atleta, e agora está percebendo o péssimo negócio que eles fizeram com o Hugo Souza, trazendo para o Corinthians por 1 milhão de euros, já que o goleiro ficaria por 200 mil euros até o final do ano e mais 800 mil euros parcelados em 4 vezes. Isso foi o Flamengo que propôs, foi o Flamengo que colocou no contrato, não foi o Corinthians que pediu. E obviamente a torcida do Flamengo caiu matando na diretoria, que neste ano terá eleição. Será que tem um porquê por trás de tudo isso, dessa situação? Ninguém é bobo. E os corintianos não é mais aqueles desinformados que não têm acesso à informação. Hoje, muito pelo contrário, nós temos acesso. E fazer o que vocês estão fazendo é para criar uma inimizade, algo desnecessário. E vocês verão
após o jogo da semifinal da Copa do Brasil, como que será o comportamento da diretoria do Flamengo. Está evidente que estão criando um clima de guerra desnecessariamente, porque nós corintianos nunca tivemos nenhuma rincha contra os flamenguistas. Sempre foi um clima de simpatia. Eu mesmo sempre tive simpatia pelo Flamengo, mas pelos últimos meses, o comportamento que o Flamengo tem, vocês não precisam. Nós corintianos sabíamos que os times anteriores do Flamengo eram muito melhores do que o time do Corinthians. O problema não é só a gestão atual do Corinthians, e sim as passadas, assim como também a do Flamengo, que desastrosamente vem empilhando maus resultados. Depois da saída de Jorge Jesus, nenhum técnico consegue dar jeito naquele time. Trouxeram o Domenech e não deu certo. Trouxeram o Renato Gaúcho, não deu certo. Trouxeram o Rogério Ceni e não deu certo. Trouxeram o Dorival, uma vergonha o que fizeram com o Dorival, não deu certo. Trouxeram o Vitor Pereira, não deu certo. Trouxeram o Tite, não deu certo. E vocês querem falar do Corinthians? Agora aguenta, amigones, porque vocês criaram um ambiente hostil dentro da Neoquímica Arena. E o que a torcida do Corinthians irá infernizar o time do Flamengo? Vocês não têm noção. Vocês irão ver um time com sangue no olho e poucas ideias. E podem esperar um jogo brabo, pesado, com um time que irá voar, vai dar o sangue, vai dar uma força a mais. Porque a torcida do Corinthians vai estar lá presente, empurrando o time. Iremos cantar os 90 minutos e mais os acréscimos. E sairemos desse jogo vitoriosos. Porque o time do Corinthians é contra tudo e contra todos. E vai Corinthians!